Agora é hora de economia. Coluna Capital com Flauzino Antunes. Importante aqui para a economia brasileira, e hoje vamos falar da PEC 32 de 2020, que altera dispositivos que tratam de servidores e empregados públicos. Além disso, modifica a organização da administração pública direta e indireta em todas as esferas. Bom dia, Flauzino. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fernanda. Bom dia os ouvintes da Rádio Moderna FM. Estamos aqui nessa quinta-feira com mais uma Coluna Capital. Muito bem, Flauzino, muito bom dia para você, muito obrigada por mais uma coluna, e a gente vai falar da PEC 32, que inclusive ontem foi alvo aí de manifestações em todo o país por parte dos servidores públicos e outras categorias. E é justamente por isso que eu queria começar te perguntando quais são os impactos para o trabalhador. É muito bom esse debate. Eu acho que o debate aqui da Coluna Capital sempre é empolgante, é envolvente e mexe com o dia a dia aí da população, né? Eu gosto muito desses temas e é importante fazer algumas ponderações. O que se tentam fazer nesse momento é uma reforma administrativa sempre buscando um viés ideológico, né? Não tem nada de efetivo assim, e concreto para o bolso do contribuinte, que pelo contrário, né? Na hora que você precariza, você vai em cima do prestador de serviço, que é o servidor público, e ele não te dá a garantia de certos retornos, quem sai prejudicado são as pessoas que dependem do serviço público, né? Que são as pessoas mais carentes, as pessoas que estão ali mais no dia a dia, necessitando de um apoio, né? Então, seja na saúde, seja na educação, no lazer, enfim, na segurança, são essas pessoas, esses trabalhadores que estão sendo prejudicados nessa reforma administrativa apresentada pelo Guedes e pelo Bolsonaro, que é o presidente da República, e que vai influenciar o serviço público dos municípios ao governo federal, do legislativo ao judiciário. Pois é, Flauzino, e muito se fala, né, que a justificativa, para variar um pouco, é sempre a mesma desculpa, mas a gente nunca vê isso retornando para o bolso do trabalhador, enfim, das pessoas que pagam imposto, né? A justificativa é sempre o corte de gastos. Quanto a essa folha e outras despesas, quanto elas impactam anualmente? É algo acima do normal? Bruno, muito boa pergunta. No governo federal, a folha de pagamento dos servidores ativos e inativos com encargos patronais, né, de aposentadoria, enfim, das contribuições que tem que ser pago pelos patrões, que é o governo, gira em torno de 928 bilhões ano. Né? Mas se você for tirar os aposentados, tirar mais ou menos 90 bilhões de militares, né, e você tirar os encargos, que são obrigações do Estado, né, a folha de pagamento, que é a responsável, a gente chega aí num número de 300 bilhões. Se você fazer uma porcentagem em referência ao orçamento, ao quanto que o governo arrecada, isso daí fica em níveis que até a Bolsa de Valores exige, né, das empresas privadas, que você não tenha mais que 20% da sua receita bruta, né, da empresa privada para pagamento de salário dos trabalhadores. E o governo federal está em 15%. Está muito baixo. Né? Se você colocar até da receita corrente líquida, se você colocar aí os encargos. E até menor se você tirar os encargos. Então, não está fora de nenhuma
equação administrativa, de conceitos de administração, de um bom andamento, que você está gastando muito com a sua folha de pagamento. Então, é uma mentira, porque eles colocam o valor total, né, de 900 bilhões, com militares, com aposentados, em relação ao PIB. Né? O governo federal não paga com PIB. O governo federal paga com a arrecadação do orçamento. E o PIB, como a gente tem visto, desde 2014 ele tem caído. Né? Então, se você vai dividir um valor que está sempre constante de 900, porque não tem subido, porque não tem havido contratações a mais, não tem sido feito concursos públicos no governo federal. Eu estou usando só o governo federal como exemplo. Você tem uma faixa permanente de 900 bilhões nos últimos 5 anos, e o PIB do Brasil vem caindo ano a ano. Então, essa diferença, essa relação entre a folha de pagamento e o PIB tem aumentado. Chegaram a falar que em quase 20%. Mas é porque o PIB caiu, não é porque a folha de pagamento aumentou. Então, na hora que tiver um crescimento econômico, a gente vai voltar, essa relação tá menor. Né? Em torno de 10%, como sempre tivemos. Já chegou até estar no período que a gente cresceu aí em 2007, 2008, a 7% do PIB. Então, é muita tempestade num copo d'água, na verdade. Pois é, e isso que você falou do orçamento me relembra das nossas outras conversas. O PIB é o Produto Interno Bruto. O orçamento é aquilo que é acordado, né, em todo o começo de ano, começo administrativo, que vai ser gasto, né, para onde vai cada dinheiro. Então, eles pagam com esse orçamento, já tem esse dinheiro, não depende do PIB. É isso? Eu entendi bem? Exatamente. Assim, isso é a receita. O orçamento é receita e despesa. A receita vem de impostos, taxas, enfim, contribuições. Claro que você tem uma certa relatividade entre o PIB e o pagamento de imposto, né? Porque se você tem uma atividade econômica maior, você arrecada mais. Mas, em tese, você tem alguma constante na arrecadação de imposto, né? Não tem uma queda muito grande por causa que a variação do PIB tem sido muito, como posso usar aqui, de uma forma lenta, gradual, né? Mas já tem uma previsão mediante ao PIB futuro. Então, as receitas são equalizadas. Então, assim, não tem umas surpresas negativas em referência a isso. Flauzino, e o ministro Paulo Guedes, em uma entrevista, ele disse que seria uma estimativa de economia de 300 bilhões de reais em 10 anos com essa reforma. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas ele disse aí que considerando uma taxa de reposição de 70% no serviço público, né? Eu sei que a gente já falou isso, mas eu queria que você explicasse melhor essa fala dele, porque essa é uma meta possível? Não. Essa meta é mais um tiro no escuro no ministro Paulo Guedes. Esse 300 bilhões, ele está considerando estados, municípios, judiciário e legislativo. Não só o governo federal. Então, o que vai... No final das contas, não vai conseguir nem... O governo federal não vai conseguir nem 100 bilhões de reais em 10 anos. Porque isso vai ter que forçar ao quê? Aos estados e municípios a deixarem de contratar. No momento que a gente está com crise de emprego, você querendo forçar com que os estados e municípios usem o imposto para a contratação de pessoas, para tirar pessoas do desemprego e dar oportunidades para as pessoas, é um tremendo tiro do pé. A gente não pode ser pautado por uma regra fiscalista. Vou economizar 300 bilhões em 10 anos. É muito subjetivo. As pessoas precisam de mais professores. A população precisa de mais médico, de mais enfermeiro, de mais operadores de máquina para consertar as estradas, precisa de mais coleta de lixo, enfim, um monte de coisa que as prefeituras fornecem
de serviço e precisam ser melhores ofertadas para a população, e que você fala assim, olha, a partir de agora a gente não vai contratar mais. A gente vai dispensar pessoas, a gente vai criar mais desemprego, a gente vai soltar para o setor privado. A hora que você soltar educação básica e posto de saúde pagos, nós não vamos ter população suficiente para pagar essas atividades. Nós vamos ter pessoas morrendo porque não tem dinheiro para pagar um médico. Vão ter pessoas que não vão tirar crianças da escola porque não vão conseguir pagar. E a situação que a gente vive hoje, Bruna, Bruno e Fernanda, a situação que a gente vive hoje é de um desemprego muito alto. Nós estamos falando de 70 milhões de pessoas que estão desempregadas ou vivendo de bico. Não tem condição de pagar uma escola para uma criança. E, às vezes, é a única alternativa da criança comer. Né? Ele põe na escola, não porque ela acha que tem que ser melhor educada, porque ela vai para a escola que pelo menos come. Né? Então, essa é a situação do Brasil. E forçar que municípios e estados desempreguem o setor da educação é um absurdo. Nesse momento de pandemia, quem segurou a barra foram os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde dos estados e municípios. Até do Ministério da Saúde, até. No SUS. Foi o serviço público com qualidade que é o SUS. E hoje nós estamos sentindo também outra coisa. Se tivesse investido nos institutos de tecnologia de saúde que o Brasil tem no setor público, nós já teríamos a nossa própria vacina. Não estaríamos aí com essa dificuldade até agora de vacinar todo mundo. Então é isso, né? Então é uma questão muito mais ideológica de você desmontar o Estado, e desmontar o Estado é desmontar a nação, é desmontar um cobertor social que protege os brasileiros que são mais necessitados. Algo... eu vou citar só um dado. Mas falando 300 bilhões em 10 anos. Só o governo federal, em sonegação, que não cobra, são 600 bilhões ano. 600 bilhões ano. Se eles fizessem uma campanha de cobrança, de fiscalização, a gente já teria 300 bilhões na conta do governo federal para o mês que vem. Não é em 10 anos. Mas aí... Então, assim, você vai cortar onde? Vai cortar em cima de quem está segurando a nação, de quem está podendo, está trabalhando, está desenvolvendo, fazendo o seu trabalho, em vez de você cobrar daqueles que estão sonegando. Eu acho isso um absurdo, um erro assim, sem tamanho de você mensurar, fazer esse tipo de juízo de valor para fazer um corte fiscal. Eu me lembro de uma fala... É uma coincidência com muitas aspas aqui na minha frase, né? As pessoas que eles não cobram dessas sonegações, assim, são sempre as mesmas, né? E eu queria complementar também, Flauzino, o que você já disse. Tem uma fala que eu me lembro que o ministro Paulo Guedes deu durante a pandemia, dizendo que não era justo o país estar da forma que está e o servidor público ainda ter comida na geladeira. É algo assim que me causou assim, uma estranheza profunda, porque eu acredito que em vez né, dele estar aí lutando para que outros brasileiros e outras categorias de trabalhadores também tivessem comida na geladeira, ele estava atacando os servidores públicos, né? Então a gente vê aí que não é só uma questão econômica, é uma questão ideológica, e uma questão ideológica que só interessa a eles como sempre. E eu fico pensando, você disse muito bem que você falou da questão da educação, né? No caso dos professores, ou de outros setores que são tão importantes aí de serviço público, né? Então, a gente vê que, na verdade, é um desmonte dos serviços públicos que querem fazer. Parece que eles não estão nem aí, não estão se importando mais. É algo, assim, muito grave nesse momento para a gente, principalmente nesse contexto de pandemia. Exatamente, Fernanda. É importante aos ouvintes ter noção que no orçamento público desse ano foi aprovado uma faixa de 500 bilhões de reais
500 bilhões de reais só para esse ano para o pagamento de juros do setor banqueiro, dos bancos, dos amigos do Guedes. É porque o Guedes é banqueiro, é bom informar isso que é importante. Se ele falasse assim, meus amigos banqueiros, vocês têm que contribuir, vocês estão ganhando muito, né? Enfim, vocês têm recurso para aguentar 10 anos sem receber esse mês, mas vamos fazer um acordo. Dos 500 bilhões que eu tenho para te dar, eu vou te dar 200. Esses 300 bilhões eu preciso para agora. E vou doar para as empresas pagarem seus funcionários da iniciativa privada, para eles terem o que comer. Seria muito mais rentável para o país, né, você utilizar o recurso público, o imposto, para pagamento das empresas, para contribuir com seus pagamentos de salário, para as pessoas terem o que comer e não ter ficado no desemprego. Só que isso ele não quis fazer. Então, é uma miopia, né? Uma cegueira ideológica sem tamanho. Né? Para o banqueiro, ele dá tudo, e os servidores públicos são os grandes responsáveis por os outros trabalhadores não comerem. Isso aí é um viés ideológico, político, muito tacanho, mesquinho, usando uma coisa pública para favorecer alguns grupos econômicos. É isso que está acontecendo. E jogam a PEC 32 como uma grande salvação, iludem o povo, né? Colocam tudo isso em mídia, fazem campanhas, convencem deputados, enfim, para que isso aconteça. E é um negócio assim, economicamente falando, é muito ruim, muito péssimo. Se for falar na área política, porque se você for pegar a PEC em si, no artigo 37, na hora que eles vão passar os serviços públicos para iniciativa privada e outras coisas mais, eles estão falando que a contratação de novos servidores não vai precisar de concurso. Vai ser comissionado, né? Vai ser comissionado, vai ser os amiguinhos. Indica, né? Os amiguinhos que favoreceram, que deram dinheiro para a campanha, que trabalharam, enfim, que estão ali para fazer o quê? Vão tomar seu assento, vão ganhar o seu salário do recurso público para trabalhar para o deputado, para o prefeito, para o vereador, para o governador, para o presidente que colocou ele lá. Ele não vai trabalhar para o povo. E às vezes também... assim, favorece a corrupção e a rachadinha, né? Porque a gente consegue ver isso assim, porque o cara fala, olha, eu te emprego, mas você me paga tanto. Enfim, isso aí vai ser comum. A gente viu aí entrando na área política de vez. O irmão do deputado Luiz Miranda, que é um servidor concursado no Ministério da Saúde, não quis assinar a compra das vacinas por um valor muito alto. Ele, como é um servidor estável, ele pode denunciar. E não vai perder o emprego por isso. Agora, uma pessoa que está administrando um recurso público, vê que está tendo corrupção e não vai poder falar nada, que vai perder o emprego, o sustento da família dele, vai favorecer a corrupção. Quem votar a favor dessa PEC é quem está favorecendo a corrupção no seu modo nu e cru. Isso que eu queria trazer até, Flauzino, porque essa questão dos cargos comissionados, né? Eu ia abordar isso, você falou muito bem, e tem uma outra coisa que eu acho que vai trazer impacto econômico, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas quem é servidor público, quem faz concurso público, estuda muito para chegar onde chegou. Então, é uma pessoa preparada. Esses cargos comissionados, eles levam teoricamente, facilitar, né, a corrupção também, mas também levam com que pessoas não preparadas para assumir certos cargos assumam e assim façam um trabalho medíocre e não tenham um retorno para o Estado como deveria, e assim prejuízo econômico. Sucateamento também. É um prejuízo econômico não financeiro, mas é um prejuízo econômico que a gente vai sentir ao longo do tempo, né? Que a gente vai ver um serviço público de pior qualidade possível. Né? Então, a gente vai favorecer, na verdade, os coronéis, aqueles que querem comandar o Estado de uma forma mais
explícita, né? Então, enfim, é um retrocesso do país sem tamanho, né? Uma coisa assim de desmontar tudo que o Estado fez para melhorar. Eu não vou falar que o Estado tem aí um serviço de qualidade perfeito, mas em vez de fazer alguma coisa que vá para melhorar, fazer uma coisa para retroagir, para piorar, é triste, é difícil. Flauzino, e tem mensagem para você aqui no WhatsApp da rádio, e é um ouvinte que sempre participa da sua coluna, viu? O John Alexander mandou uma mensagem, um comentário para você. Acho fraco esse argumento do ministro. Ele diz que quer economizar com cargos públicos, mas nós sabemos que o executivo esbanja dinheiro público em coisas triviais. Que economia é essa? Aquela velha política do economiza com os eleitores, mas com os políticos nada muda. Não seria mais pertinente uma reforma política, sendo que essa gasta mais dinheiro público, essa área, assim, digamos, né? A área política, entre aspas, aí, né? Sim, é uma alternativa, mas ainda tem, dentro do arcabouço fiscal que a gente já tem aqui, pagamento de juros que chega a 1,2 trilhões de reais ano, a sonegação que beira 1 trilhão, e que tinha como fazer coisas nesse sentido para que a gente tivesse um serviço público de qualidade no curto prazo. A reforma política é necessária, enfim, várias coisas são importantes, né? E, por exemplo, juízes, né? Então, juízes estão fora dessa mudança da PEC 32. Uhum. Eles recebem bem, eu acho que acima de 30, 40 mil, ótimo, porque eles defendem, eles trabalham de uma coisa muito, muito onerosa e tal, enfim. Mas estão fora. Se você tira a estabilidade de juiz, então, ele nunca vai julgar nada, né? Porque ele vai ter medo de... Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo recente, o juiz Sérgio Moro. Ele era juiz federal. A Dilma poderia ter ido lá e ter derrubado a estabilidade. Se ele não tivesse estabilidade, ter mandado ele embora. Porque estava perseguindo o governo dela. Imagine isso acontecendo em nível municipal, estadual, né? Enfim, são essas coisas que a gente... É nesse vespeiro que estão tentando mexer, né? O que eles querem? Fazer algumas coisas assim, mas juiz não mexe, outras coisas não mexem. Então, é uma coisa muito relativa, né? E aí vai entrar mais outras questões também, né? E aí a gente vai falar de terceirização, querer terceirizar serviço, aí a gente já abre mais um vespeiro, como disse o Bruno. A gente nunca precarização do trabalho, subcontratações e por aí vai. A gente nunca debate uma reforma no legislativo, né? A gente falou do judiciário agora, o legislativo nunca é debatido. Essas reformas, elas sempre estão aí para o pessoal que tem uma menor influência política, uma menor também escalada financeira, né? E eu achei interessante uma frase que você falou, que eles convencem deputados, convencem as pessoas, assim, eles convencem o povo de que isso é o necessário. E tem um exemplo recente, o SUS, o congelamento nos gastos do SUS, e aí veio essa pandemia. Olha, foi aprovado e logo em seguida, né, pouquíssimo tempo depois, chegou a pandemia. Para a gente tomar cuidado, é isso. A gente tem que ver, a gente tem que fiscalizar, porque são esses os riscos. Flauzino, tem uma outra questão também, já que a gente está falando de reforma. Teve uma reforma aí que todo mundo ali ficou caladinho também. Se eu não me engano, é uma medida provisória 1045, é a mini-reforma trabalhista também. Estão dizendo que é para cortar gastos. Também a gente pode falar sobre isso também na próxima coluna, se vocês quiserem. Na próxima coluna era importante a gente falar sobre isso. Então tá combinado. Vamos nessa. Flauzino, uma última pergunta. Você consegue ver a gente hoje? Consigo. Novidade! A gente tá aprimorando aqui os serviços. Muito bom. Parabéns aí. Flauzino, eu que agradeço. Muito obrigado por mais uma coluna. É sempre muito esclarecedor trazer aqui, né, traduzir esses termos econômicos, essas PECs, enfim, tudo isso que tentam enfiar a goela abaixo do povo e muitas vezes usam uns termos que são feitos para
nós não entendemos mesmo. E você vê aqui, traduz muito bem, então muito obrigado por isso. Obrigado. Assim, eu queria fazer umas considerações, né, então, que a gente acabou não abordando, né, que Fica à falam vontade. também que tem muito servidor, a máquina está inchada porque tem muito servidor. Né? A gente tem 600 mil funcionários no governo federal, na ativa, tirando os militares. E isso é quase igual. Foi feita uma recomposição, porque dos anos 80 até os anos 2000 não teve contratação de servidores. Então, teve um pequeno período de aumento, mas a gente tem que salientar que a população brasileira cresceu, dobrou de 1980 para cá. Então, quanto mais